Olá, pessoal. A paz do Senhor para vocês. Me chamo a missionária Josileide Alves. E hoje trago aqui para o nosso encontro um tema que tem me chamado muita atenção nas redes sociais, não é? Isso impacta com certeza a todo o povo de Deus, a toda a igreja do Senhor, não só no Brasil como no mundo inteiro. E não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para um servo e uma serva de Deus que ora pela igreja do Senhor e deseja ver todo o povo de Deus unido. Claro que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, surgiriam falsas doutrinas, e isso é importante que a igreja do Senhor esteja baseada e firmada na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor e nos seus princípios estabelecidos, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo. E se nós cometemos alguma falha, nós vamos ter prejuízos e pagar pelas nossas falhas. Deus nos perdoa, mas não nos isenta das consequências do nosso pecado. E é claro que a questão do pastor Paulo Júnior, o qual eu tenho uma admiração pela sua pregação, pelo seu posicionamento, mas o que mais tem me preocupado é o posicionamento da igreja do Senhor, do povo de Deus. Não estão cumprindo com o que a palavra diz acerca do perdão. Quando Jesus esteve ali com aquela mulher que estava sendo apedrejada porque tinha acabado de adulterar e tinha sido pega em flagrante delito. E todos ali interrogando Jesus, confrontando porque queriam ver qual seria, né, a atitude de Jesus diante daquele erro, daquele pecado imperdoável que era digno de ser morto. Ela seria morta. E o que é que o Senhor fez diante daquele pecado que ela estava cometendo? Foi pega em flagrante. Aquele que não tiver o pecado, que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Simples assim. Isso fica de alerta para nós. Isso fica um chamamento para a igreja de Deus. Será que o pecado dele é tão grande a ponto de eu não ter um coração misericordioso? E tudo que foi feito através da vida dele na igreja e também para as pessoas, a pregação do evangelho, é digno de um sacrifício humano a ponto de ser condenado pela própria igreja. Eu não estou falando a igreja lá, a Batista lá, a igreja dele, não. Eu estou falando a igreja do Senhor de uma forma geral, que é tanta gente, tanto juiz, tanto advogado, tanto promotor, advogado de acusação. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Há um justo juiz que vê todas as coisas. Se ele cometeu esse pecado e ele reconheceu, e o Senhor disse que aquele que deixa é digno de misericórdia. O que me chama a atenção é o próprio posicionamento da igreja do Senhor. E nós estamos vivendo os últimos dias, amados. Nós estamos prestes a Jesus voltar. E nós precisamos nos arrepender. E não é só um pecadão, são todos os pecados. Pecado, pecadinho, pecadão. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Nenhum de nós, se não estivermos em Cristo, nós não somos regenerados, nós não somos santificados. Não adianta todo o nosso esforço humano, porque quem nos salva é o Senhor Jesus. E quem vai nos julgar um dia
Lembre-se que você passará pelo julgamento de Deus. E será que você vai querer estar dentro do julgamento de Deus? De uma coisa óbvia que Ele mesmo nos ensina a fazer, que é perdoar, amar o teu próximo como a ti mesmo. E perdoar é um ato de amor sublime e divino. Então eu convido você a refletir nesse momento. Se fosse Jesus diante, não só eu estou trazendo o pastor Paulo Júnior, mas pode ser qualquer outro que cometa algum tipo, e ele teve o senso, acho que até a fragilidade da sua condição humana, eu não sei se até pensando, meu Deus, se eu passar dessa para, se o Senhor me chamar e tiver todo esse povo aí cheios de mágoa, eu não sei o que passa na cabeça dele, né? Mas Deus sabe e vai julgá-lo por isso. Que Deus nos ajude como igreja do Senhor a passarmos por esse tempo trabalhoso, difícil, em todas as áreas. E eu convido você a orar agora comigo. Orar pelo pastor Paulo Júnior, orar pela sua família, pelo seu ministério, orar pelos irmãos que, por acaso, ainda estão magoados, que foram atingidos, né, de alguma forma pela sua má conduta, pelas suas atitudes impensadas, porque, amados, o que acontece conosco e aconteceu com o pastor, acontece conosco quando nós somos líderes. Muitos não sabem lidar um pouco com isso. E, às vezes, a gente tem a palavra e a gente acha que nós somos o profeta de Deus, o pastor, estamos num patamar lá em cima de santidade. E aí a gente, muitas vezes, não sabe lidar com esse sentimento e termina até sendo como um Deus. E é verdade isso, porque o homem, olha aí o que aconteceu com Satanás. Então, vigiemos. E a Bíblia nos ensina a palavra do Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas saiba que se você pecar, você tem um advogado junto com o Pai. Quem está de pé, cuide que não caia. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, Senhor da glória, e neste momento, Jesus, o Senhor traga entendimento para a tua igreja, traga entendimento aos corações, traga entendimento, Senhor, a cada vida, Pai, que está em busca, Senhor, de, ó Deus, cumprir verdadeiramente com o que está escrito na tua palavra. Que o Senhor, Pai, levante homens e mulheres comprometidos com o teu evangelho, em pregar um verdadeiro evangelho, Senhor. Ajuda o teu servo, Senhor, a se reerguer. Fala com ele, Senhor, perdoa os seus pecados, Senhor, que ele te alcance a misericórdia, a tua palavra, Deus, seja com ele, e que isso tudo o ensine, Pai, a ser um melhor pastor, um melhor servo, porque quando a gente aprende, Pai, que nós não somos nada, estamos aqui para servir, como o Senhor mesmo que disse que veio para servir. Quando a gente vem para servir, Senhor, a gente sempre coloca o outro, Pai, mais importante do que nós, e o Senhor sempre nos colocou, Pai. Ó Deus, com muito amor, porque enviasse o teu Filho Jesus, e Jesus sempre nos tratou com muito amor, nos ensinando sobre o Pai, o quanto Ele era bom, e é bom para nós, a ponto de enviar o seu próprio Filho, que a tua igreja aprenda cada dia. Não nos contaminemos com o mundo, porque, Senhor, aquilo, Pai, que o mundo oferece, Senhor, não condiz com a nossa realidade espiritual, celestial, Senhor. O nosso alvo é os céus, Senhor, e nós não podemos, Deus, ter os mesmos comportamentos. Que o Senhor nos ajude, nos ensine pelo teu Espírito e nos conduza. Ajuda, Senhor, ao teu servo a passar por esse momento de turbulência e a vencer, Deus, olhando somente para ti. Assim nós oramos
Eu oro e junto com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para um servo e uma serva de Deus que ora pela igreja do Senhor e deseja ver todo o povo de Deus unido em prol do seu reino. Isso é o que importa. Que Deus nos abençoe.